Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Hoje vamos falar de um homem cheio de santidade que se chama São Camilo de Leles. Nasceu em 25 de maio de 1550 no vilarejo de Bocchianico, região de Chieti, ao sul da Itália. Seu nascimento lembrou o de São João Batista, pois seus pais já tinham passado da idade de ter filhos. Sua mãe, Camila Compelli, com efeito, tinha quase 60 anos. Seu pai, João de Leles, era militar e passava pouco tempo em casa. O parto foi difícil, mas Camilo nasceu saudável e foi a grande alegria de seus pais. A mãe foi quem educou Camilo na infância e também na adolescência. Educou na religião, na moral e nos bons costumes. Porém, quando Camilo tinha apenas 13 anos, a sua mãe faleceu. O baque foi muito grande. Camilo tornou-se rebelde e passou a detestar os estudos. Então foi viver com o pai. Foi uma experiência muito difícil, pois o pai era viciado em jogo e não tinha uma estabilidade familiar. Vivia mudando de quartel por ganhar e perder tudo que ele tinha nos jogos de azar. Já nessa época, os pais dele já não viviam muito. O pai vivia muito no quartel e mandava o dinheiro para a mãe poder criar os filhos. Apesar dessa fraqueza, que hoje sabemos ser uma doença, a dependência do jogo, o pai amava Camilo e queria ajudá-lo. Por isso, quando Camilo fez 14 anos, colocou-o para trabalhar no exército como soldado. A essa altura, Camilo mal sabia ler, mas tinha um corpo atlético, era um homem forte. Por isso sobrava para ele os serviços braçais. Por falta de escolaridade, nunca conseguiu sair do posto de soldado. Quando Camilo tinha 19 anos, seu pai faleceu. Como herança, Camilo recebeu apenas a espada e o punhal do pai. Nessa época, Camilo já era uma pessoa famosa por ser um jovem forte, violento, brigador e fanático pelo jogo, assim como seu pai. A morte do pai acentuou ainda mais esses desvios de caráter, de tal forma que os outros tinham medo dele. Como pai, a exemplo do pai, ele passou a ganhar e perder tudo que ele tinha no jogo. Mas, no ano de 1570, um frade franciscano não teve medo de Camilo, sentou com ele, conversou por um bom tempo. Os dois se tornaram amigos. Camilo sentiu que, apesar da violência que ele cultivou, alguém conseguiu enxergar sofrimento e bondade dentro do seu coração. Isso foi tão surpreendente e bom que ele quis entrar para a ordem dos franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado por conta de uma enorme ferida que ele tinha no pé. Os franciscanos então enviaram Camilo para receber tratamento no Hospital de São Tiago, na cidade de Roma. Lá ele teve um diagnóstico triste: seu tumor era incurável. Como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar a sua força de trabalho, que ele já era um homem forte, pelos cuidados médicos. Porém, além da ferida no pé, ele tinha outra doença na alma: o vício no jogo. Por afundar-se no jogo, nas dívidas e em confusões, ele foi demitido do hospital. Olha que vida dura, hein? Na rua, sem trabalho, sem dinheiro, com um tumor incurável, ficou sabendo que os frades caputinos estavam construindo um mosteiro. Lá, ele conseguiu o emprego de servente de pedreiro. O contato diário com os franciscanos foi mudando o seu coração. Certo dia, quando ia para o trabalho, teve uma visão que mudou sua vida definitivamente. Essa visão nunca foi revelada a ninguém. Porém, depois dela, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente. Ele tinha apenas 25 anos. Transformado, Camilo pediu para ingressar novamente na ordem franciscana, porém por conta da sua ferida, ele não conseguiu. Os franciscanos, porém, conseguiram que ele fosse internado novamente no Hospital de São Tiago. Lá, sua segunda estadia foi bem diferente da primeira. Ele tratava de sua ferida sim, mas passou a cuidar dos outros doentes, fazendo um trabalho de voluntário.
Assistia sempre àqueles que eram mais repugnantes, os quais eram simplesmente abandonados pelos funcionários bem remunerados do hospital. São Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles. Os enfermos que tinham condições de se manifestar agradeciam emocionados pela atenção e carinho que recebiam daquele jovem forte e cheio de amor cristão. Muitos se converteram ao serem cuidados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. O testemunho de São Camilo de Leles começou a atrair jovens, que dispunham a segui-lo no cuidado amoroso e gratuito aos doentes. Nesse tempo, uma santa amizade nasceu com um padre e futuro santo. Este homem era São Felipe Neri. Este percebeu a grande graça que Deus derramava na vida de Camilo. Os dois fundaram, então, a Congregação dos Ministros Camilianos. A princípio, era apenas uma irmandade, composta de voluntários, disposto a cuidar dos enfermos pobres, miseráveis, terminais e rejeitados por todos. São Felipe Neri incentivou e ajudou São Camilo de Leles a estudar e a vestir o hábito da própria congregação em 1591, que foi aprovada pelo Vaticano. A congregação se tornou uma ordem religiosa. São Camilo foi ordenado sacerdote e eleito o superior da Ordem dos Camilianos, conhecida também como a Ordem dos Padres Enfermeiros. São Camilo dirigiu a ordem com firmeza por 20 anos. Após esses 20 anos, São Camilo de Leles dedicou os 7 restantes da sua vida a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Suportando horríveis dores nos pés, São Camilo ia visitar os doentes nas casas. Quando era preciso, ele mesmo levava-os nas costas para o hospital, dando graças a Deus pelo porte físico que tinha. São Camilo teve também o dom da cura pela oração. Por isso, passou a ser procurado por gente de todos os lugares. Tornou-se famoso e amado por toda a Itália. Tido como santo em vida por todos, São Camilo de Leles faleceu no dia 14 de julho de 1614, já com fama de santidade. Sua canonização foi celebrada em 1746. Ele foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos hospitais e dos doentes em 1886. E assim vamos rezar uma oração para as suas enfermidades. Não é para você rezar para outras pessoas. Agora é o momento de você rezar para você. Assim, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e vai repetindo comigo. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves, Tu me conheces, sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não Te alegras com o sofrimento de Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos de Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Pela intercessão de São Camilo, que você tenha um dia abençoado. E agora sim, você pode pensar em alguma pessoa e pedir a intercessão de São Camilo pela enfermidade dessa pessoa. Não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa que está enferma, para que ela conheça a intercessão de São Camilo. Dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Que você tenha um dia abençoado e pela intercessão de São Camilo, que as enfermidades sua e de sua família sejam sempre curadas por nosso Senhor Jesus Cristo.